Geralmente o começo de um novo ano é um tempo de reflexão a respeito de como foi o ano anterior e do que nós pretendemos construir nos próximos 365 dias, no caso de 2024, 366 dias. Então é um tempo em que nós compramos os nossos planners, e já começamos ali a arriscá-los e a estabelecer algumas metas para o novo ano. Então alguns ajeitam ali o horário que desejam dormir, nós começamos a elaborar quantos quilos nós desejamos perder e qual que é um novo recurso ou um novo curso que nós vamos fazer para que a nossa vida profissional seja melhor no novo ano. Nós começamos a pensar em onde as crianças irão estudar, quais as viagens que nós pretendemos fazer, quais são os lugares que nós queremos conhecer, quanto de dinheiro nós queremos guardar. Nós pensamos no carro que nós precisamos trocar, na casa, no novo lugar onde talvez você e a sua família pretendem morar. E depois de estabelecer então todos esses objetivos e metas, nós nos lançamos àquela frenética de trabalho para garantirmos o sustento, a segurança e o conforto para a nossa família. E para tirarmos também do papel todas as coisas que nós planejamos. E feito isso, dizem os coaches, agora é só manter o foco todos os dias. Sabe aquela conversa que eles têm de dizer para fazer coisas diferentes ou fazer o que os outros não fazem, para que você tenha resultados diferentes do que os outros têm? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, superar limites, trabalhar enquanto eles dormem. Assim são os seres humanos, corajosos, autossuficientes, autoconfiantes, independentes. Os humanos pensam que eles têm o controle das suas próprias vidas em suas mãos. E eles pensam que eles podem acelerar o tempo e a vida trabalhando um pouco mais, fazendo hora extra na folga, ou vendendo as férias. Mas dentro do coração badalado dos trabalhadores incansáveis, além de um pesado fardo, há constante inquietação, ansiedade, não há paz. Porque quando eles colocam o coração, ou melhor, quando eles colocam a cabeça no travesseiro na hora de dormir, há muito barulho na mente. Parece o barulho das sirenes das grandes cidades. Eles estão tão habituados ao barulho, que quando finalmente param de trabalhar, suas mentes não conseguem parar, não conseguem desconectar do trabalho. Assim o homem desenvolveu o medo do silêncio, o medo de parar e de repente olhar no próprio espelho e perceber aquilo que ele mesmo está se tornando. Como é cansativo nós confiarmos na nossa própria força, como é cansativo nós nos apoiarmos nas nossas habilidades, nós nos apoiarmos nos nossos recursos humanos e frágeis, tão frágeis como folhas de figueira. É por isso que o próprio Deus disse através de Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta o Senhor do coração. A pergunta que eu quero trazer para introduzir esse sermão é: por que muitas vezes nós trabalhamos muito mais? Nós possuímos cada vez mais coisas, mas ainda assim, nós nunca ficamos satisfeitos. Porque nós vivemos tão ansiosamente pelo que comeremos amanhã, pelo que beberemos amanhã, pelo que vestiremos amanhã, ou para os pregadores, pelo que pregaremos amanhã. Afinal de contas, o que nós estamos edificando? Por que nós estamos edificando? Em quem nós estamos edificando? E qual é o sentido daquilo que nós estamos edificando? Será que as nossas famílias e os nossos filhos precisam realmente das coisas que nós estamos buscando?
Ou será que a verdadeira necessidade deles se tornou invisível para nós? O que nós estamos fazendo, mas que na verdade não tem importância nenhuma? E o que nós estamos deixando de fazer, que verdadeiramente é importante? Para responder a essas perguntas, eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, versículos 1 e 2, o texto diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Depois nós continuamos a leitura desse salmo. Irmãos, na Bíblia existem ao todo 150 salmos, e quase todos esses salmos foram escritos no período entre Israel monarquia e o exílio babilônico, um período até depois do exílio, né? Isso vai ser uma faixa de 1000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E desses 150 salmos da Bíblia, nós conhecemos a autoria de pelo menos 100 deles. Desses 100, 73 deles é do rei Davi, 12 é de Asaf, 10 são dos filhos de Coré, 1 de Moisés, 1 de Emã, outro de Etã, e 2 salmos são do filho de Davi, também rei em Israel e Jerusalém, Salomão. E o Salmo 127, que nós acabamos de ler aí, os primeiros versículos, ele é um dos salmos cuja autoria é de Salomão, do rei Salomão. E curiosamente, esse é um dos 8 salmos que é categorizado como salmos de sabedoria, salmos que contêm instruções para a vida. Ele até parece, se você observar com calma, um texto de Provérbios, não parece? Ele é um salmo de sabedoria. E o Salmo 127 também faz parte de um conjunto de salmos que são chamados de cânticos de romagem, ou cânticos de degraus. Talvez você já tenha lido isso na sua Bíblia. Ou cânticos de subida, alguma dessas expressões. Essa coleção vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E eles são chamados assim porque eles eram cantados quando os peregrinos estavam subindo para Jerusalém para celebrar uma das 3 grandes festas que a lei judaica, a lei mosaica, ordenava que todo judeu celebrasse em Jerusalém. Todo judeu, e aqui a gente tem que lembrar que o reino não está dividido, então Israel todo vem para Jerusalém celebrar essa festa nessa época. E eles vêm cantando essas canções. Agora, você consegue pensar no rei Salomão como autor desse salmo? Salomão, ele não somente edificou muitas casas, como ele diz no livro de Eclesiastes, como ele também edificou o próprio templo de Jerusalém, que era entendido pelo judeu como a casa de Deus. E sendo ele rei em Israel por 40 anos, ele sabia muito bem como posicionar as sentinelas, os guardas em cima da muralha, de forma estratégica, para que, de repente, diante de um ataque inimigo, Israel tivesse preparado para se defender. A gente está falando de um rei com 40 anos de experiência. Ele sabe quantas sentinelas precisam no muro. Ele sabe do que é necessário para defender uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, Salomão entendeu que, por mais habilidoso e por mais poderoso que ele fosse, para garantir a segurança do seu povo e até para construir tantas casas em uma cidade, ele sabia também que todos os esforços dele eram inúteis se o Senhor não estivesse ao lado de Israel. E é por isso que ele escreve esse cântico. Versículo 1, ele diz:
se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão é um construtor de casas. Ele é um rei que entende de construção de casas. E aí ele fala, se o Senhor não estiver com você na construção da casa, você está construindo em vão. E ele vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, os guardas estão na torre, ou os guardas estão nas muralhas, à toa. Não depende só de nós a segurança e a construção daquilo que nós queremos fazer. Não depende só do seu planner, daquilo que você colocou como objetivo na sua vida. Porque o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. A nossa vida, em última instância, está nas mãos do Todo-Poderoso. Está nas mãos daquele que é soberano. Lembra de 2021? 2021 acabou com o planner de todo mundo. De repente veio uma pandemia e no mundo inteiro pessoas estavam recolhidas em casa. E milhares de pessoas morrendo em todo o mundo. Nós não temos controle sobre a nossa vida. E aqui, mesmo sendo rei e muito poderoso, o que Salomão está cantando através deste salmo é: nós somos completamente dependentes de Deus. E qualquer coisa da nossa vida que nós edificarmos sem Ele é inútil, é vazio, é sem significado. Irmãos, agora vocês conseguem imaginar que cena linda? Todo o povo de Israel, como eu disse, o reino ainda não estava dividido. Todo o povo de Israel subindo para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, cantando a sua dependência de Deus. Eles estão subindo para Jerusalém e eles estão cantando o quê? Se o Senhor não edificar. Eu não sei se era essa melodia, eu acredito que não. Mas eles estavam cantando essas palavras. Eles subiam para Jerusalém, e as festas, e esse caminho, e a peregrinação, ia lembrando eles de que eles não eram autossuficientes, de que eles precisavam do Senhor, de que eles não poderiam ousar, pensar, viver sem a direção do Senhor, sem a orientação dEle, em nada do que eles fizessem. E vamos viajar um pouco mais. Imagina os judeus retornando para Jerusalém depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, tendo diante de si a missão de reconstruir o templo, os muros da cidade e reconstruir Jerusalém. Eles estão voltando para reconstruir tudo. E eu imagino eles subindo para Jerusalém e cantando de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eles sabem que agora eles têm que edificar de uma forma diferente. Se desfazer de toda a idolatria. E construir agora na direção do Senhor. E agora sim eu posso começar a responder algumas perguntas que eu fiz no começo. Uma delas, o que estamos fazendo, mas que na verdade não tem importância? A resposta deste salmo é: qualquer coisa que nós ousamos edificar sem o Senhor. O que nós estamos fazendo que não tem importância nenhuma é qualquer coisa que nós ousamos edificar à parte de Deus, sem considerar a vontade dEle. Se o Senhor não edificar o casamento que você está planejando, você está planejando em vão. Se o Senhor não edificar a família, você está planejando em vão. Se o Senhor não edificar os nossos relacionamentos, é vão. Se o Senhor não edificar os estudos, a nossa carreira profissional, se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham aqueles que a edificam, porque Paulo planta, Apolo rega, mas só Deus pode mandar chuva. A gente não tem o poder de dar crescimento à igreja, esse poder é de Deus. Qualquer coisa que nós edificamos sem o Senhor é vão. O seu planejamento de 2024, se você está fazendo ele à parte de Deus, esse planejamento todo é em vão. Ou diz a verdade, você que comprou uma agenda e já começou a riscá-la,
Quanto de Deus tem na sua agenda? Esse ano eu quero participar mais dos cultos. Esse ano eu quero participar mais dos estudos bíblicos. Esse ano eu quero fazer devocional todos os dias. Não, a gente pensa, esse ano eu quero uma casa maior, esse ano eu quero uma TV melhor, esse ano eu quero trocar de carro. Mas se o Senhor não edificar 2024, a gente vai trabalhar em vão. A gente vai viver 366 dias de cansaço para realizarmos nossos sonhos. Simplesmente, qualquer esforço, se você quiser sair daqui com uma frase só é essa: qualquer esforço para construir qualquer coisa em 2024 será inútil se o Senhor não fizer parte daquilo que nós estamos edificando. Qualquer edificação que o homem faz sozinho, diante de Deus, é Babel, é confusão. Aqueles homens acharam que eles poderiam resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus era que a humanidade se multiplicasse, povoasse a terra, mas eles falaram, não, vamos ficar juntos aqui. Eles não queriam se espalhar pela terra, e Deus confundiu as línguas deles, e eles acabaram forçados a fazerem isso. Deus tem o controle da história, Deus tem o controle de tudo, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle da matéria, da energia. Apesar de ser distinto de tudo isso, Ele é imanente, Ele trabalha dentro da realidade da história. E edificar algo no Senhor nos dias de hoje é o quê? Porque às vezes nós cristãos não tiramos da metáfora. A gente chega aqui, ou não tiramos da linguagem figurada. A gente chega aqui e fala, irmão, você precisa edificar no Senhor. Tá, mas como eu edifico no Senhor? Edificar algo no Senhor nos dias de hoje é estabelecer nossa vida tendo como fundamento a vontade de Deus revelada na sua palavra. Edificar algo no Senhor hoje é edificar algo através do solo Escritura. É a Escritura dizendo como eu vou me relacionar, como eu vou trabalhar, como eu vou cultuar. É isso que verdadeiramente importa. É isso que verdadeiramente importa. Até o que nós vamos fazer aqui dentro da igreja. Se nós estivermos preocupados com o que os homens estão pensando, a gente vai ficar tentando acomodar a mensagem e o culto a tudo que os homens querem e pensam. Mas Deus tem uma vontade revelada. Edificar no Senhor significa edificar segundo a vontade dEle, a sua família segundo a vontade dEle, a criação de filhos segundo a vontade dEle. Se não for para começar um relacionamento na palavra, é melhor não começar. Se não é para construir uma família pela palavra, é melhor não construir. Se não é para exercer um novo cargo na empresa pela palavra, é melhor rejeitar. Se não é para fazer uma igreja a partir das Escrituras, mas a partir da vontade do homem, é melhor fechar as portas. Deus disse isso através de Malaquias. Quem dera alguém tivesse fechado essas portas. Por quê? Porque para Deus não tem essa de, é melhor feito do que bem feito. Não, Deus quer não somente que a gente faça, que a gente viva, mas que a gente viva, que a gente trabalhe, que a gente se relacione, que a gente construa a nossa família conforme a vontade dEle. Isso significa edificar no Senhor. É não fazer da forma que nós queremos, mas da forma que Ele deseja. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a colher de pedreiro e o martelo, a serra e a plaina são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. E aí então nós temos a continuação do cântico. Na continuação do cântico, Salomão revela aqui duas maneiras de viver. A primeira, o trabalho inútil. Versículo 2, parte A. Acompanhe comigo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores. E qual que é a segunda forma de vida destacada nesse salmo? A confiança no Senhor. Parte B. Pois Ele o supre aos seus amados enquanto dormem.
E aqui quem gosta de dormir talvez já esteja feliz, pensando, então a vontade de Deus é que eu durma mais e trabalhe menos. Cuidado. Eu vou fazer duas observações aqui para que você não entenda esse texto da forma errada. Em primeiro lugar, o Cântico de Salomão não está falando contra o trabalho, mas contra o trabalho vão, contra o trabalho que não é edificado no Senhor, contra a vida autoconfiante, contra a vida autossuficiente de todo aquele que ousa viver, planejar ou empreender sem considerar a vontade de Deus. E em segundo lugar, o Cântico de Salomão não está exaltando a preguiça. Gente, é muito importante a gente dizer isso. O trecho que diz: o Senhor supre aos seus amados enquanto dormem, ele revela a tranquilidade que o justo encontra por confiar no Senhor e por descansar em Deus. Ou seja, nesse texto, o contrário de sono não é trabalho, mas o contrário de sono é inquietação. O homem que confia em si mesmo, ele trabalha exaustivamente sem parar, e mesmo quando ele para, o seu coração permanece agitado. Ele tem dificuldades para dormir, ele não consegue descansar de jeito nenhum. E o justo? O justo não entrega currículo e não trabalha, certo? Não, o justo também trabalha, mas ele sabe quando parar, e ele sabe que pode parar, porque ele confia em um Deus que não dorme, e ele sabe também que se ele dormir, esse Deus vai continuar acordado, e vai continuar trabalhando. Só dorme quem confia em Deus, só descansa verdadeiramente quem sabe que o guarda de Israel não dormita, ele não cochila. A sentinela da muralha pode cochilar, dependendo do ronco que ele puxar, ele pode até cair da muralha, mas o Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. Gente, olha que notícia maravilhosa, para você que já não encontra descanso há muito tempo: o nosso Deus não dorme. E até mesmo quando parece que ele está em silêncio, e talvez você pense, eu acho que o Senhor dormiu. Não, ele está trabalhando. Quem nunca consegue parar de trabalhar, na melhor das hipóteses, vive como se Deus estivesse dormindo, e na pior, vive como se ele não existisse. Se você nunca consegue descansar, você está vivendo como um ateu. Você vive ou como se Deus não existisse, ou como se ele estivesse dormindo. De duas, uma. Aí eu faço uma pergunta para nós hoje aqui. Como tem sido o seu trabalho? Como está sendo o seu sono? Você tem vivido como quem trabalha exaustiva e inutilmente? Ou você tem vivido como aqueles que confiam no Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque assim como Jerusalém está cercada de montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Os amados do Senhor, eles não trabalham como se não existisse descanso, e eles não descansam como se não existisse trabalho. Eles sabem que precisam trabalhar, mas eles sabem que também podem parar para descansar e confiar em Javé. Voltando às perguntas, irmãos, o que estamos fazendo, mas que não tem importância? Qualquer edificação sem o Senhor. Agora, o que nós estamos deixando de fazer e que é verdadeiramente importante? E eu quero responder a essa pergunta lendo a segunda metade do Salmo 127, versículos 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche
se o aljavam. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Irmãos, nessa segunda parte do Salmo 127, Salomão mostra que, enquanto nós buscamos conquistar bênçãos para a nossa família, através do trabalho e das nossas realizações, Deus nos concede uma verdadeira bênção gratuitamente, que é a própria família. E muitas vezes nós perdemos essa visão em meio à nossa correria, em meio à nossa frenética, em meio à nossa busca por construir coisas aqui, nós esquecemos de construir nossa família. O versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. É realmente uma pena que muitos têm desprezado essa herança. É realmente uma pena que muitos têm substituído essa herança do Senhor por pets. Sou mãe e pai de pet. Gente, o cachorro não é imagem e semelhança de Deus, ele não é imago Dei. É uma ofensa contra Deus a gente dizer que nós somos pai de um cachorro. Isso é chocante. O Evangelho é chocante, a Bíblia é chocante, ela confronta as coisas que a gente pensa. E é fora da vontade de Deus. Um cachorro nunca vai substituir um filho. Pelo menos não no plano de Deus. No plano do mundo isso é aceitável, mas no plano de Deus não. Infelizmente muitas pessoas têm desprezado essa herança. Enquanto muitos casais gostariam de ter essa oportunidade, mas infelizmente não têm. E nesse caso eu te encorajo a considerar a possibilidade de adoção. Quem sabe você e a sua esposa não são a resposta de oração de uma criança que não tem uma família. Mas eu quero falar principalmente com você que tem filhos. E eu quero perguntar para você algumas coisas. Como você vê os seus filhos? Como você tem visto os seus filhos? Como um peso, como um fardo, como uma responsabilidade grande? Ou como uma herança do Senhor? Ou como uma recompensa do Senhor? E outra pergunta: como você tem tratado a herança que o Senhor te deu? Você tem instruído os seus filhos no Senhor? Você faz devocional com os seus filhos em algum momento do dia ou pela manhã? E você que não tem filhos, você faz devocional com a sua esposa toda manhã? E o culto doméstico, como é que está nas nossas casas? Muitas vezes, irmãos, os pais passam uma vida inteira trabalhando para deixar uma boa herança para os filhos, mas muitas vezes eles se esquecem que os filhos são a herança do Senhor, que o Senhor deixou para eles. E às vezes nessa de construir uma herança para deixar para o filho, você esquece do filho, que é a herança que o Senhor deixou para você. Esquece de instruí-lo em casa. Porque essa instrução precisa acontecer em casa. A gente não pode terceirizar a educação dos filhos à igreja ou à escola. Isso começa em casa. A propósito, se nós não ensinarmos espiritualidade para as crianças em casa, elas vão entender que aquela piada é verdadeira. Sabe quando você fala que oração? E a pessoa fala, oração é na igreja. As crianças vão crescer realmente acreditando que a oração é na igreja, que a adoração é na igreja. E aí sabe o que a gente faz? A gente cria pessoas religiosas, fariseus, que representam uma coisa aqui dentro, mas na vida do lar e da sociedade é outra coisa. Agora, se nós queremos fazer dos nossos filhos discípulos e não fariseus, e não pessoas religiosas, nós precisamos começar a educá-los na admoestação do Senhor dentro do lar. Gente, isso é importantíssimo. Muitas vezes os pais trabalham duro para deixar um mundo melhor para os filhos, mas não trabalham nem um pouco para deixar filhos melhores para este mundo. Jesus é um modelo do desenvolvimento saudável de uma criança. Se nós abrirmos em Lucas capítulo 2, versículo 52,
O texto diz que Jesus crescia em sabedoria, então ele crescia intelectualmente. Ele crescia em estatura, então ele crescia fisicamente. Ele crescia em graça diante dos homens, então ele crescia socialmente. E ele também crescia em graça diante de Deus, então ele crescia espiritualmente. Jesus não tinha pecado, mas ele foi sendo ensinado ao longo do tempo também por seus pais, por causa do esvaziamento. Enfim, a gente não precisa entrar nessa questão. Mas, irmãos, há muitos filhos de cristãos que passam uma vida inteira, chegam na metade da vida ou mais da metade, e eles não conhecem a Escritura, e pouco menos o Deus da Escritura. Não conhecem a Bíblia, não conhecem o Evangelho. Eles ainda estão dizendo: não, eu acho que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não entendeu o Evangelho ainda. Talvez você esteja pensando: não, mas nós pais não temos controle sobre as decisões dos nossos filhos. Verdade. Mas se ele quiser viver em outro caminho, ok. Mas a Bíblia ele tem que conhecer. Ele foi instruído por mim, debaixo da minha família, não foi? Eu ensinei a Bíblia para ele. A gente precisa fazer a nossa parte dentro do nosso lar e realmente ensinarmos os nossos filhos a amar ao Senhor. Hoje nós conhecemos filhos de cristãos que eles cresceram fisicamente, os pais deram um mucilon certinho, cresceram intelectualmente, pagaram o curso bonitinho de informática, de inglês, que se desenvolveram socialmente, conseguem se relacionar, conseguem sentar na roda, mas que não foram instruídos espiritualmente. Não lhes foi apresentado o Senhor das Escrituras. Não conhecerem as Escrituras para pais cristãos é uma vergonha, sim, se os seus filhos não conhecem. Eu estava numa chácara uma vez com um pessoal, e um pessoal de outra igreja. Eu perguntei para um irmão lá, a gente estava numa brincadeira com as crianças, eu nem lembro. Eu só sei que eu perguntei para um irmão, os 12 discípulos, e as crianças começaram a falar. E, gente, de verdade, o cara conseguiu falar um nome de discípulo. Se ele soubesse a música de Pedro, Tiago e João, ele já gabaritava 3 ali. Mas ele não conseguiu falar nenhum, nem mais de um. E era um adulto. Gente, de verdade, isso não é um discurso moralista. O cristão, ele precisa conhecer as Escrituras. A vida eterna se revela nas Escrituras. Jesus Cristo, aquele que nós dizemos que amamos, se revela nas Escrituras. Nós conhecemos Cristo através das Escrituras, porque o Espírito abriu o nosso coração, mas sim, através da pregação das Escrituras. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: toda família deve ser uma pequena igreja consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. Agora eu falo com os pais aqui, com os homens. É nossa responsabilidade nós desenvolvermos a nossa família no relacionamento com Deus. E aqui eu estou falando da esposa, os filhos e tudo isso. Isso é responsabilidade do pai. Então a minha oração para 2024, eu não vou chegar aqui e falar: eu quero que seu ano, que você voe, que todos os seus sonhos se realizem. Não, eu não vou te desejar coisa ruim. Eu desejo que o Senhor nos faça homens segundo a palavra dEle, que amam a palavra dEle, que por isso ensinam a família na palavra, constroem uma igreja na palavra, não em artifícios que vão chamar a atenção, como se o Espírito precisasse disso. A palavra. Irmão, você confia na palavra de Deus? Será que nós confiamos realmente na palavra de Deus? Então por que nós edificamos muitas vezes as nossas vidas com a nossa opinião, com aquilo que nós achamos? Com todo respeito, aquilo que nós achamos não importa. O que nós pensamos, humanamente falando, não importa. A única coisa que importa é a palavra revelada de Deus, a palavra que permanece para sempre, a palavra que não muda. É a mesma palavra do passado e de hoje. Então, se você não está fazendo devocional com a sua família, homem, se responsabilize por isso hoje. Começa hoje, nem deixa para amanhã.
Uma outra dica é vocês lerem livros juntos de manhã. A Laís, antes dela sair para trabalhar e eu subir para trabalhar, todos os dias a gente está lendo um livro chamado Adoração no Lar. Nos primeiros 3 meses de casado, a gente leu o livro O Natal Escondido, do Tim Keller. Nós queremos continuar fazendo isso. Porque somos melhores? Não. Justamente porque reconhecemos que somos pecadores. E que se não for através dos meios de graça, nós vamos cada vez mais murchando e espiritualmente nos esfriando. Nós precisamos, amados. Esse é o meu desejo para você, na real. Que o seu 2024 seja um ano cheio das Escrituras, cheio de oração, cheio de santidade. O mundo, ele caminha cego para o inferno. A gente estava no mercado no ano passado, no finalzinho do ano, e eu ouvi uma música de Natal no mercado que falava, como que é? Quero ver você... Vamos cantar? Não é brincadeira. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Você fala, ai que bonitinho. Não, mas o Evangelho quer que você chore pelos seus pecados. O Evangelho quer que você se arrependa. Essa música é antibíblica. E a gente está ali cantando, ai que bonitinho o Natal. Isso aí não tem nada a ver com o Natal. A pregação do Natal é sim o menino que vem na manjedoura, mas ele vem e a pregação dele é: arrependei-vos e crede no Evangelho, chore por seus pecados e confie em Cristo para a salvação. Amém. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. Isso não é uma promessa, isso não é um princípio absoluto. O texto não está dizendo, olha, se você instruir a criança, ela nunca vai se desviar. É impossível. Ele está dizendo que a tendência é ele permanecer. A linguagem de Provérbios, ela não é absoluta. Ela está usando uma linguagem de se as coisas acontecerem naturalmente, enfim, esse é o fim que se espera. Mas nem sempre, Eclesiastes, a gente vai estudar Eclesiastes, vai mostrar que nem sempre a vida segue essa lógica. Então, amados, nós precisamos de fato instruir as crianças. Seu filho não vai conhecer a Bíblia sozinho, sem ler. Não tem milagre para isso, ele precisa conhecer as Escrituras. Então, cercar os nossos filhos de coisas tornarão eles mimados, mas se nós munirmos os nossos filhos de princípios bíblicos, eles ficarão adornados. O próprio Salomão, Provérbios 1:8, ele diz: meu filho, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o seu pescoço. A gente põe roupa bonita, a gente dá comida boa e faz um monte de coisa para os nossos filhos. Mas será que a gente está adornando os nossos filhos moralmente, espiritualmente, para que sejam bons homens, bons pais, boas mães, boas filhas, bons cidadãos, bons discípulos de Jesus? Não adianta adornar o externo, mas largar o pecador ali sem qualquer esperança, porque não ensina para ele o Evangelho nem a Bíblia. Qual grande edificação que nós podemos fazer fora de casa, se os nossos filhos ainda não foram ensinados a temer a Deus? Isso é o que verdadeiramente importa. Por fim, além de serem herança e recompensa do Senhor, os filhos também são, ou deveriam ser, uma garantia de cuidado para o futuro dos pais. Versículos 4 e 5, e aqui nós fechamos. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Irmãos, nesse trecho, Salomão escreve que, assim como um guerreiro com a aljava cheia de flechas, ele está protegido, um homem que tem muitos filhos é feliz, porque estes o protegerão, e protegerão também a sua casa dos ladrões na sua velhice. Do ponto de vista bíblico, os filhos são para o futuro, ou pelo menos deveriam ser, uma proteção para os pais na velhice. Os pais cuidaram dos filhos, e quando os pais começam a ficar impossibilitados, os filhos agora cuidam dos pais. Essa é a ordem segundo a Escritura.
Filhos, quando eles não assistem os seus pais, eles pecam. Eu não estou falando só de assistência financeira, não. Assistência financeira é a primeira que a gente pensa, mas eu estou falando de assistência emocional também. Porque Gênesis 2:24 não diz: abandonará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. É deixará. Deixar não é abandonar. Se qualquer pessoa está abandonando os seus pais na velhice, está pecando. E se também não assiste financeiramente, percebe o seu pai e sua mãe padecendo, também está pecando. Jesus condenou os fariseus por causa disso. Eles estavam preocupados sobre quem estava lavando a mão ou não na hora de comer. Jesus falou: olha, vocês pegam o que poderiam ajudar os pais de vocês e dão no templo, e falam: é corbã, é oferta ao Senhor. E aí eles: não, agora eu não preciso ajudar meus pais, porque afinal de contas eu oferto na igreja, ou um ou outro. E aí Jesus falou: vocês estão invalidando a palavra de Deus com isso, com essa atitude. Filhos são uma proteção para os pais no futuro, ou deveriam ser. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a sua fé e é pior do que o incrédulo. Nossa, no primeiro dia do ano, primeiro culto, vou receber uma palavra dessa. Essa é a palavra do Senhor para você, meu querido. Você entrou aqui pensando: olha, eu vou sair daqui todo feliz, sabe? Olha que palavra leve. Não tem nada disso. A palavra do Senhor nos confronta. Ela pega esse pecador que está dentro da gente aí, que somos nós, e vem o leão e rasga todo. O processo de santificação é doído. A gente precisa ouvir isso. Se nós não estamos assistindo nossos pais, nós estamos pecando. Estamos vivendo como se nós fôssemos incrédulos. Portanto, filhos, cuidem da vossa glória, porque a Bíblia diz que os pais são a glória dos filhos. Filhos, como que vocês têm tratado a glória de vocês? Pais, como vocês têm tratado a herança de vocês? Imagine que depois da sua morte, você pudesse continuar vendo o que acontece na terra. Eu não acredito que seja dessa forma. Eu não acredito que quem morreu está olhando. Não, eu não acredito. Mas vamos dizer que fosse dessa forma. Imagina você, pai, que trabalhou uma vida inteira, você, mãe, para deixar uma herança muito boa em dinheiro para o seu filho. Aí você morresse, e se fosse dessa forma, você o visse desperdiçando toda a herança que você deixou. Aquilo que você conquistou em décadas está saindo da conta dele, piques para todo lado, e o dinheiro acabando, e você: eu trabalhei a vida inteira por isso, e ele está desperdiçando a herança. Então, acho que a gente consegue entender a indignação do Senhor contra nós pela forma como nós tratamos a herança que Ele deixou para a gente, que são os nossos filhos. A pergunta para nós hoje é: como nós vamos tratar a herança do Senhor em 2024? Pais, discipulem seus filhos. O que nós não devemos construir em 2024? Qualquer coisa sem o Senhor. O que nós precisamos edificar em 2024? Famílias fortificadas na palavra de Deus. Eu creio que hoje a palavra de Deus mostrou para a gente que nós não temos condições nenhuma de nos justificarmos diante de Deus. Quem nunca construiu algo deixando o Senhor fora disso e a vontade dele? Quem nunca trabalhou demais e negligenciou o descanso? Quem nunca descansou tanto que se entregou à preguiça? Quem nunca falhou em conduzir a família pela palavra? E quem nunca falhou em perceber e atender às necessidades dos seus pais? Diante de Deus nós somos todos iguais, todos pecadores e totalmente incapazes de nos salvarmos pelo que nós fazemos. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, Ele que é absolutamente perfeito em tudo que nós somos imperfeitos. Porque enquanto nós muitas vezes edificamos muitas coisas, desconsiderando a vontade de Deus, Jesus disse:
A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Enquanto muitas vezes nós trabalhamos demais e excessivamente, Jesus, ele trabalhava como Pai, moderadamente. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse ele. Enquanto nós muitas vezes achamos ou confiamos demais na força do nosso braço, Jesus, ele confia e descansa no Pai. Ele para em alguns momentos em lugares mais tranquilos para poder falar com o Pai. E ele até dorme. Quando está tendo uma tempestade, Jesus está fazendo o que no barco? Ele está dormindo. Jesus trabalha, mas Jesus descansa. Jesus trabalha, mas Jesus confia. Olha o nosso modelo aqui. Jesus cuidou da família dele. Quando ele está diante da cruz e ele vê Maria, e ele consegue ainda não pensar em si mesmo. Ele ainda está pensando na mãe dele, ele está na cruz, mas ele diz: ei, Maria, ei, mulher, eis aí o teu filho, falando de João, o discípulo amado. E olha para João e fala: ei, eis aí a tua mãe. E ele coloca a Maria aos cuidados de João. Gente, Jesus é tudo que nós não somos. Ele fez tudo o que nós deveríamos fazer e não fazemos. Por isso ele é a nossa esperança. Ele é o edificador prudente. Ele é o trabalhador moderado. Ele é o justo que descansa. Ele confia no Pai. E ele cuidou dos seus pais até o último dia da sua vida. E por isso ele é também o Cordeiro perfeitamente justo, sem defeito, que é capaz de nos substituir, nos salvar dos nossos pecados, porque ele trabalhou na cruz do Calvário. Eu e você podemos descansar na obra dele. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Você que já foi salvo por ele, continue então na perseverança e na prática da sabedoria bíblica. Não barateie a graça, mas continue crescendo em santidade em 2024. Você que ainda não foi encontrado por ele, o Evangelho te chama a se arrepender e confiar na obra de Cristo para a salvação. A todos vocês que estão aqui, eu desejo que o ano de 2024 seja construído sabiamente no Senhor, através do Senhor e para o Senhor. Porque o próprio Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Não ouse querer edificar qualquer coisa sem o Senhor. Trabalhe e confie nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Amém.